Ok, então vamos lá. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre sistemas, plantas, onde o que está em jogo ali não é mais a composição, como a gente viu o exemplo anterior, né, a concentração de um determinado elemento, mas a questão da energia, né, questões de temperatura e de calor. Então vamos ver como que a gente chega na equação. A gente já tinha visto na numa aula anterior aí, tínhamos visto este slide, deixa eu ver. Este slide aqui, sim. Dentro desses slides tínhamos falado aqui sobre a questão do calor, né? Este balanço da energia, né? Conservação da energia. Já tínhamos conversado sobre isso aqui. Prof, eu não, com licença, eu não estou conseguindo ver os slides. O senhor está mostrando? Espera um segundo. Não. Agora vai. Agora vai, agora vai. Não vai. Opa, a hora deu, né? Deu, prof. Beleza. Então a gente tinha já conversado sobre questões de balanço de energia, ok? E tínhamos até tínhamos chegado a uma equação, né? Então aqui só relembrando, né? Você tem um tanque onde está entrando um líquido com uma temperatura de entrada, com uma vazão volumétrica de entrada. Lembra que vazão volumétrica é Q e que vazão mássica é W. A única diferença entre elas é que aí você pega o Q, multiplica pela densidade e você tem a vazão mássica. A vazão volumétrica, no caso, você teria, por exemplo, metros cúbicos por segundo, né? E a vazão mássica, então, quilogramas por segundo, por exemplo. Então, esse fluxo que está entrando, ele tem uma determinada temperatura, uma determinada vazão volumétrica, uma determinada densidade, ele entra no tanque e nesse tanque também, pela parte de baixo ali, ele recebe um calor Q, tá certo? Então ele está recebendo uma quantidade de calor ali e na saída do tanque, que nesse caso ele está por ali por baixo, então eu vou ter um fluxo saindo com temperatura T e com vazão volumétrica Q. Lembrando que essa temperatura T, ela é a mesma temperatura de qualquer pontinho dentro do tanque, né? Isso daí é uma consideração tomada, né? Vamos dizer que neste caso, né, não há diferença de temperaturas em qualquer ponto dentro do tanque e a temperatura de saída do tanque. Ok, com esse exemplo aqui, né, em mente, a gente fez aqui na vez passada alguma dedução ali de como seria a fórmula, né? Falamos de que a diferença de o delta de entalpia, né? A taxa de entalpia no tempo ia ser a entalpia entrando, a entalpia saindo, né? Positiva entrando, negativa saindo, mais todo o calor que entrasse, mais se houvesse trabalho. Falamos que trabalho não havia, porque não havia movimento da fronteira. Usamos ali, né, as definições de entalpia em função do calor específico à pressão constante. Usamos uma temperatura de referência para poder trabalhar com entalpias, já que entalpias são dimensões de diferença, né? Como a voltagem, como a altura, né? Eu preciso um ponto a partir do qual eu possa medir uma altura. Eu preciso um ponto a partir do qual medir uma voltagem, né? Sempre é uma diferença. Então, no caso da entalpia também, a gente usou essa temperatura de referência, que ela depois vai acabar se cancelando para poder montar as minhas equações. Então, da manipulação dessa equação aí, nós chegamos nessa equação da caixa azul, que dizia então que a variação da temperatura, lembrem que esse T aí é a temperatura de saída ou temperatura de qualquer pontinho dentro do tanque, que a variação da temperatura, então, ela ia ser igual à vazão volumétrica. Neste caso, esse Q ali, ele está assumindo que a vazão volumétrica ele é a mesma vazão volumétrica entrando e saindo, ok? Se não for a mesma, se a vazão volumétrica que está entrando for diferente da que está saindo, então você vai ter que colocar um Q multiplicando o Tin, vai ter que quebrar aqui esta parte. Opa. Caso a tua vazão volumétrica não seja a mesma, então tu vai ter que fazer que tu vai ter uma Q de entrada. Deixa eu só diminuir aqui.
uma Q de entrada por uma temperatura de entrada sobre o volume, menos uma Q, que seria de saída, por uma T, que seria de saída, sobre o volume. Certo? Nesse caso aqui, se as vazões são iguais, de entrada e saída, você pode meio que fatorar aquilo ali. E depois você vai ter um segundo termo, onde você tem, então, o calor, a densidade, o calor específico, a pressão constante e o volume. Essa é a minha equação diferencial. Ok, nessa equação diferencial aí, André Gustavo, tá por aí? André Gustavo. Não está aí, André. Hélio. Hélio. João Vitor foi embora. Gregory. Oi. Gregory. Você é valente, hein, Gregory? Porque Vamos lá. não tem que ter Nessa medo de equação errar, aí. né? Como é que é? Não podemos ter medo de errar na aula, tem que estar aqui para aprender, né? Essa é a teoria. Vamos lá, Gregory. Nessa equação diferencial que está aí, prontinha já. Se eu for fazer um diagrama de blocos, quem que entra? E quem que sai? Olhando para a equação diferencial. Quem sai é a temperatura e quem entra é a temperatura de TIM, a vazão, o volume, o calor, Rho, CP. Beleza, então vamos lá. Temos aqui a nossa planta. Então está saindo a temperatura. Opa, está saindo a temperatura. Então vai entrar. Vamos entrar somente o que sejam variáveis, tá? O que sejam constantes ainda que vão entrar, como são constantes, a gente pode simplesmente não tratar com elas aqui dentro, mas vamos lá. Então, que entraria o quê, por exemplo? Tu fala assim? TIM, Tem, sim, a vazão, a vazão, que, o volume e o calor, acredito. certo, o volume e o calor. Neste caso aqui, em específico, o volume ele é constante, porque ele disse ali que as vazões de entrada e saída eram as mesmas, tá? Então, o volume é uma constante, não vamos colocar ali. Ok, é isso aí. Gregory, essa equação é uma equação diferencial, é isso, né? Sim. Beleza. Se eu vou dizer, tá, que o que está entrando ali por exemplo, tá, é o calor, tá certo? A minha variável manipulada, vou entrar com o calor aqui, perdão. O calor é o Q maiúsculo. Este calor aqui, ok. E vou assumir que a temperatura de entrada e que a vazão, elas são constantes ali, elas não são perturbações no caso, né? Não são variáveis manipuladas. Como que eu organizaria essa equação para que ela ficasse de forma em que eu conseguisse enxergar o tal? Lembra que o tal é a constante de tempo, né, numa equação de primeira ordem? Como que eu organizo essa equação ali para que ela me mostre a constante de tempo dela? Você lembra como que a gente Teria que deixa ela deixar. organizadinha? Vai ter depois que isolar o Q ali, porque ele vai ter que ficar meio só do lado da equação esquerda, tudo que multiplicar o dt sobre dt vai ser o tal. Vamos lá então. Tá, pode falar, pode digitar, eu escrevo aqui o que você disser. Ah, tu quer que eu isole ali? Isso, vamos isolar quem? Tu vai isolar quem? O Q? Não, não. Lembra O Qzão, o Qzão. não, não é. Quando a gente vai organizar a equação diferencial, o que a gente tem que fazer é se preocupar em deixar um coeficiente 1 em quem? Quem que Ah, tem que ter coeficiente 1? o T, a O variável T. temperatura. Exatamente. E ela tem que ficar do lado esquerdo da equação.
E o resto que se organize, o resto que se vire. Lembrando que vamos deixar do lado esquerdo saídas, né, incógnitas, no caso, para nós ter, e do lado direito o resto. Então, como ficaria? Passa a vazão sobre o volume multiplicando e depois passa para o lado esquerdo. Vamos nos organizar aqui que eu estou sem espaço. Ô, professor, Pode falar. pode só reconectar, compartilhar de novo, porque eu não estou conseguindo ver a gravação, ver a tela, quer dizer. Eu tentei reconectar aqui e não tá aparecendo. Não entendi. Queres que eu saia e entre outra vez do compartilhamento? Eu acho que isso já corrige, porque eu reiniciei aqui o Teams e não tá aparecendo para mim. Tá. Vou Pra mim sair um também não tá instante. aparecendo, não, professor. Ok, acabei de sair e vou entrar outra vez. No compartilhamento, né? Aí apareceu. Apareceu para Agora, vocês? Aí, agora foi. Tá, beleza. Então, a gente está falando aqui com o Gregory que essa equação diferencial de primeira ordem que eu tenho aí, deixa eu acabar de apagar aqui, eu tenho que deixar para poder enxergar a constante de tempo, eu tenho que organizar ela de forma que o t, que é a minha saída, fique do lado esquerdo e com coeficiente 1. Então, aí é só matemática aqui, né? Vamos para que isso aí aconteça. Então, a gente pode fazer aqui, ó, V sobre Q, né, vezes o dt mais, não, vamos fazer diferente, v sobre q dt mais sim q sobre v vezes o t igual a q sobre v vezes o tin mais q sobre rho cp v. De acordo? E aí o que eu vou fazer agora então é tentar deixar este... Eu tenho que deixar um 1 aqui, ó. Onde está essa bola verde, eu tenho que deixar um 1. Então eu vou me desfazer desse Q sobre V, aí eu vou multiplicar toda a equação lado e lado por V sobre Q, para cancelar ele. Então vai ficar aqui V sobre Q, dt, mais 1 pela temperatura, igual a V, estou multiplicando por V sobre Q, vai cancelar, vai ficar aqui somente Tin. E aqui vai ficar mais V sobre Q vezes o calor em cima e no denominador ρ CPV. Posso até cancelar aqui Posso até cancelar este V com este V aqui. Beleza, olha. Então, olha, de acordo com como está aí a equação, Gregory, quem é a constante de tempo? V sobre Q, que multiplica dt. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Vocês percebem ali que nessa equação verde que eu fiz, tem duas entradas que podem ser entradas. Pode ser tanto a temperatura, deixa eu trocar de cor aqui, pode ser tanto a temperatura de entrada, que é uma variável que pode ser de entrada ali, ou pode ser o calor, que pode ser de entrada. Então, o que a gente faz? Como eu tenho duas entradas, eu vou assumir, e como eu tenho uma equação linear, o que eu posso fazer? Eu posso resolver a temperatura. Lembra, a minha incógnita, tá? É a temperatura. A temperatura
Opa. A temperatura T é a minha incógnita, é o que eu quero saber. Na realidade, é a temperatura T no tempo, né? Ela vai ter uma condição inicial, lembra que é uma equação diferencial, ela tem uma condição inicial e eu vou resolver isso aí para saber quanto é a temperatura no tempo. Só que aí o que acontece? Como eu tenho duas entradas, eu tenho Tin e tenho Q, o que a gente faz é resolver ela primeiro, assumindo que não há calor, tá? Esquece essa parte do calor ali. E resolve somente a equação, vou colocar aqui ela numa bola. Somente esta parte da equação aqui, ó. Ou melhor, resolve esta equação. E aí sim, olhando para ela, tá, e aí depois guarda o resultado e depois resolve a equação considerando somente a segunda entrada. Então, na segunda solução, digamos, você vai resolver esta equação aqui, ó. Sem o Tin, tá? Vai resolver esta equação aqui. Como o sistema é linear, eu posso usar a superposição dos efeitos. Que significa isso aí? Eu resolvo primeiro considerando somente a temperatura de entrada, resolvo depois considerando somente o calor, e depois eu somo as respostas, e aí eu obtenho a resposta total. Quando eu analiso somente a temperatura de entrada, ou seja, a bola preta que está ali, o que a gente vai ter? Eu vou ter uma constante de tempo, que seria... Quanto era mesmo, Gregory? V A sobre constante de Q. tempo? V sobre Q. E quando eu for analisar a entrada Q, tá certo? Então eu vou ter uma outra constante de tempo ali. Eu vou passar as coisas para o outro lado ali, e neste caso, V sobre Q. Não, neste caso em específico, vai dar a mesma coisa. Vai dar o mesmo V sobre Q, a mesma constante de tempo. Mas eu poderia ter diferentes constantes de tempo dependendo de cada uma das entradas. Ok, então aí a gente lembrou aqui a questão da equação diferencial que governa um sistema de calor. Eu vou passar aqui então agora para uma outra explicação aqui, que é este vídeo. Eu não consegui colocar para fazer o vídeo falar aqui, então eu vou ir falando. Então tá certo, ó. Temos aqui, vamos analisar esse processo de aquecimento elétrico de um tanque, que é praticamente o que acontece lá na nossa ducha, tá certo? Então na ducha você tem uma panelinha ali pequenininha, um recipiente, um pequeno tanque, onde entra água, sai a água pelo vertedouro, e por outro lado está entrando o calor via uma resistência elétrica. Então aquela bobina vermelha que estão vendo ali embaixo é uma resistência elétrica. Por essa resistência elétrica está passando uma corrente elétrica, e essa corrente, quando maior, que ela é maior, então ela esquenta mais o fio ao se esquentar aquece a água, e vai aquecer então a temperatura de saída ali do meu tanque, né? Vai aumentar em função desse calor, que é função da corrente elétrica. Então, eu tenho vazão de entrada, temperatura de entrada, né? Nesse caso ali é o vazão mássica, né? Então ela já é quilogramas por metro por tempo, por unidade de tempo, quilogramas por segundo, por minuto. Tenho a temperatura de entrada, tenho que o líquido tem uma densidade e um volume que nesse caso é constante. Vocês veem que ele é constante por quê? Porque a saída está pelo vertedouro. Então, se por algum motivo a vazão de entrada WI aumentar, o que vai acontecer é que vai sair mais vazão pela saída W, mas o nível do líquido não vai subir. Lembrem, imaginem que essa saída ali, a saída do tanque, fosse uma tubulação de um diâmetro grande. Então, por mais que entre muita vazão, toda essa vazão que está entrando ia conseguir sair sem problema. Então, o volume vai ficar constante. Outra consideração que a gente vai fazer, então, é que a mistura é perfeita. Aquele assunto de que a temperatura em qualquer ponto dentro do tanque é a mesma. Não é verdade, né? É uma consideração. Por quê? Porque, de fato, gotinhas de água ali muito perto da minha resistência elétrica, elas estão mais quentes que gotinhas de água ali muito perto de onde está chegando a vazão de água entrando. Aquela água está entrando fria. Então, uma gotinha de água ali no tanque, muito perto de onde a vazão de entrada chega, tem praticamente a temperatura da entrada.
Mas a consideração que nós estamos fazendo aqui é que todas as gotinhas de água, elas têm a mesma temperatura e é a mesma temperatura da água saindo ali pelo overflow, né, que é o vertedouro, o ladrão do tanque. Outra consideração, né, é que a densidade é constante, né, a densidade desse líquido não vai mudar e que vamos assumir que outras perdas de calor vão ser mínimas, né? Então, eu poderia considerar que pela parede do tanque o calor está saindo, eu poderia considerar que pela superfície livre da água no tanque também o calor poderia estar saindo. E bem, se eu quiser considerar isso aí, eu posso colocar na minha conta também. Só que para efeito de simplificação, neste exercício a gente vai simplificar isso aí, não vamos assumir, considerar essas outras perdas de calor ali. Beleza. Muito bem. Se vamos fazer a equação da conservação da massa, nós já sabemos isso aqui. Conservação da massa, dmdt Hanna, tá aí, Hanna? Oi, prof. dmdt, Hanna, que é igual ao quê? Você lembra? Como que fica essa equação de conservação da massa? A variação de massa é igual ao quê? Nossa, bastante coisa, né? Como igual é? a zero? Ou é igual Não, toda a colocação D, DT? Ai, prof, não sei se eu vou lembrar. tá certo. Então, a conservação da massa é toda a vazão mássica que está entrando nesse tanque menos toda a vazão mássica que está saindo. No nosso caso, só temos uma vazão mássica entrando, que é o WI, e uma vazão mássica saindo, que é o W. Novamente, a massa é o quê? A massa dentro do tanque é o quê? É o volume de líquido dentro do tanque pela densidade ρ. O que acontece, Hanna, com essa densidade dentro da derivada? Ela pode sair da derivada? O volume pode sair? Prof, Hein? acho que não sei, acho que não, né? Olha Ou lá, sim, Hanna. A gente acabou de falar que pode. a densidade do líquido é constante, tá? Então, Sim. nesta derivada Então aqui, eu ela não sei se pode vocês estão sair. vendo isso, aqui é onde estou mostrando aqui o mouse, a derivada de ρv dt. Então, se alguma coisa aqui é constante, eu posso tirar ela da derivada. Então, esta densidade ρ poderia sair da derivada se eu quisesse aqui. O volume, no caso aqui, o volume pode sair da derivada? Ele vai ser constante? E isso, a gente acabou de falar que ia ser constante, porque saía Então, pelo vai ser. vertedor, lembra? O líquido. Então, sim. Então, sim. Na realidade, o que vai acontecer ali é que a derivada de ρv é zero. Por quê? Porque tanto volume como densidade são constantes, a derivada de uma constante é zero. Então, o que eu tenho ali conclui o quê? Que a vazão mássica de entrada obrigatoriamente é igual à vazão mássica da saída. Tudo que entrar, toda vazão mássica que entrar tem que sair também. Então, essa é uma primeira equação que eu já tenho ali, né, com relação à minha conservação da massa, que era o que a gente tinha visto antes, né? O que a gente viu hoje, que deu uma relembrada, foi a questão da conservação da energia. Então, vamos ver aí com relação a essa conservação aí de energia, conservação de calor, o que acontece. Então, a formulinha também, já revisamos ela hoje, né? Essa que acabamos de falar. Essa é a formulinha de conservação da energia, né? É a mesma forma que a gente acabou de ver ali nos slides, né? Que estávamos conversando. Temos aí volume, ρ, C. Esse C que está ali é o CP, tá? Eu vou usar somente o C, que é o calor específico à pressão constante. Tenho ali então as duas entradas, né? Do lado esquerdo da equação. E vamos ver então como que essa equação vai se desenvolver, aplicada no nosso caso aqui do nosso tanque.
que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar essa equação de conservação de energia em dois meios diferentes. Um meio é o líquido e outro é o fio da resistência, que é um fio de cobre, tá certo? O fio do aquecedor. Então, eu aplico essa conservação da energia aos dois casos, de acordo? Então, eu verifico como que a temperatura vai variar no fio e como que a temperatura vai variar no líquido, de acordo? No líquido, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar aquela equação ali, ó, V rho C dt dt igual a WC sobre o fator de T menos T mais Q, e substituir no líquido. No caso do líquido, quem que seria o V pelo ρ? É a própria massa do líquido que está ali, né? Vejam lá, dt dt igual a vazão mássica. Agora eu estou usando somente W, porque eu já acabei de concluir na conservação da massa, eu concluí que WI e W eram a mesma coisa, tá certo? Ali parece W1, mas falta o pontinho do I. A vazão, a vazão I. A vazão I e a vazão WI e a vazão W são a mesma coisa, porque a conservação de volume. Agora, o que mais eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó. Lembra, eu estou pegando a equação de conservação da energia que está aqui e estou aplicando ela ao líquido que está no tanque. Depois vou aplicar no fio aquecedor. Então, no líquido eu tenho este M, que vai ser ρV, que é a massa do líquido no tanque. O C, que é o calor específico, a pressão constante do líquido que está no tanque. Variação da temperatura, aqui, ó, dt dt, igual a vazão mássica, que é a mesma entrando e saindo, então eu estou usando somente W. Novamente, calor específico, a pressão constante, vezes a temperatura de entrada menos a temperatura de saída, mais o calor. Que calor que está entrando? Lembra que o calor está entrando pelo fio elétrico ali, de acordo? Então, esse calor ele vai depender do coeficiente de conversão ali, de transferência de calor no fio, porque o calor que está entrando no tanque, ele vem porque o fio se aquece, mas o fio, ele se aquece, se você imagina esse fio, você esticasse ele, o que você vai ter ali é um cilindro na realidade, né? Então, esse fio que é um cilindro, ele tem uma área superficial que está fazendo a troca de calor. Essa área superficial é a área do fio, que aparece ali como AE. E o HE é a conversão ali, o coeficiente de conversão o coeficiente de convecção entre o fio e a água. Tá claro isso aí? Ó? Então, essa equação aí é a equação de conservação da energia para o líquido que está no tanque. Então, a variação de temperatura vai depender das entalpias, que é o primeiro termo ali, entalpia entrando, entalpia saindo, que é aquele primeiro termo que está em preto, que é WC, fator de TI menos T. E o segundo termo, ele se refere ao fio de cobre que está esquentando, que está aquecendo, a água está recebendo o calor do fio de cobre. E quanto calor está chegando? Pois então, está chegando o calor que vem através da área superficial do fio. Olha, aqui eu desenhei aqui um cilindro aqui, que seria o fio, a área superficial desse cilindro, multiplicado pelo coeficiente de convecção, que é HC. Aqui eu coloquei E, tá? Mas imaginem que todos esses Ezinhos aí são C. Eu acabei me enganando ali. E no livro, o exemplo que a gente está fazendo do livro é com C, que é C de... Perdão, que é E. Todos eles são E's, porque é o E de elétrica, resistência elétrica. Todos E's. Então, HE, AE. E ali TE. Eu aí nesse momento no vídeo eu estou trocando para C, mas aí na realidade é tudo E. Beleza. Então, o que nós temos ali?
Coeficiente de convecção pela área de troca vezes a diferença de temperatura. A temperatura de quem? TC é a temperatura do fio e T é a temperatura do líquido no tanque. Então, esse é o ΔT, né, entre fio e líquido, tá certo? O que está acontecendo. E esse calor, então, ele está indo do mais quente para o líquido que está mais frio. Essa é a equação, então, no tanque do que está acontecendo enquanto a conservação de energia. Isso aí é no líquido. O que eu tenho que fazer agora? A mesma equação, só que agora eu vou aplicar ela no fio de cobre. Só que agora a massa que eu vou analisar não é a massa de líquido no tanque, é a massa do fio de cobre. O calor específico, a pressão constante, não é do líquido dentro do tanque, é o calor específico do fio de cobre. Nesse caso aí não há vazões, né? Dentro do fio de cobre não há uma vazão de cobre entrando e uma vazão saindo. Então essa parte ali a gente não vai ter. Então tá ali, ó. Massa do fio de cobre vezes o calor específico do fio de cobre vezes a derivada no tempo da temperatura do fio de cobre com relação ao tempo. E aí eu vou ter o quê? No caso do fio de cobre não há entalpias entrando e saindo, somente calor entrando e saindo. Vai ter o quê? Nós vamos ter o calor que entra no fio de cobre, que eu vou chamar ele aqui de Q, que é aquele que depende da corrente elétrica, tá certo? Então esse Q ali é função da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica aumentar, este Q aumenta. Quando a corrente elétrica diminuir, este Q diminui. E que mais? O fio de cobre ele está recebendo o calor da corrente elétrica, mas ele está passando para frente, ele está perdendo o calor. Que calor que ele está perdendo? Ele está perdendo o calor que a água está ganhando. Então, se vocês percebem ali, esse último termo vermelho, tá certo? É o calor que está saindo do fio de cobre, porque ele está sendo cedido para o líquido dentro do tanque. Tá ali, ó, perdendo o calor. Então, por isso ele tem um sinal negativo. Temos então aí, ó, temos até agora, ó, 3 equações. 2 equações diferenciais e uma equação algébrica. Qual é a equação algébrica? Aquela da conservação da massa. Qual é as equações diferenciais? Conservação de massa no líquido, conservação de massa no fio de cobre. Ok, vamos então organizar essas equações aí para poder saber o meu modelo, como é que ele vai ficar. Tenho ali, então, olha lá, a equação 1 e a equação 2, ó, duas equações diferenciais, equação 1 e equação 2, e uma equação algébrica, que é aquela que dizia que zero era igual a vazão de entrada menos vazão de saída. O que a gente vai fazer agora é simplesmente combinar essas equações 1 e 2, tá? Para obter uma equação só. Eu vou ter uma equação diferencial só. Vamos ver como que a gente faz isso aí. Então, olha lá, eu vou pegar na equação 1, que é a conservação de massa dentro do... conservação de calor, perdão, de energia no líquido do tanque, e vou isolar o TC, que é a temperatura do fio de cobre. Tá certo? Vou isolar esse TC na equação 1. Deu isso aí, ó. Isolei a temperatura no fio de cobre na equação 1. O que a gente vai fazer agora, então? Vamos substituir esse TC na equação 2. Como que a gente vai substituir? Olha lá. Eu vou pegar o TC, que eu acabei de encontrar, que acabei de isolar na equação 1, e vou derivar ele e meter ali naquela bola azul, dentro da equação 2. É a substituição que eu vou fazer. Então vamos lá, vamos derivar esse TC aí no tempo. E assim que eu derive ele, eu substituo na equação 2. Olha aí, vai aparecer uma coisa interessante, vai aparecer uma segunda derivada. Tá certo? Então, a equação que vai me governar este modelo aqui já não é mais uma equação de primeira ordem. Agora vai ser uma equação de segunda ordem.
Tô derivando toda aquela expressão de TC, tô derivando ela no tempo. O que eu vou fazer agora? Agora eu posso substituir, então, essa derivada de TC no tempo na minha equação 2. Vou lá, substituir nessa equação aí, ó. MC, CC, massa do fio de cobre, calor específico do fio de cobre. Olha lá, rapidinho. Substituir ali, ó. Aquele corchete é a substituição que eu fiz. E eu tenho, então, agora uma equação diferencial que me mostra como todo esse sistema está se comportando. Ok, vou fazer um parênteses aqui. Para lembrar para vocês aí, novamente, isso aqui é questão de instrumentação, tá? Mais de equações diferenciais, mas é bom lembrar que quando eu tenho equações de segunda ordem, assim como eu tinha uma forma, digamos assim, canônica de colocar a equação de primeira ordem para poder enxergar as suas características, também temos na equação de segunda ordem uma forma de deixar ela para observar certas características dela. E a condição de reorganização é exatamente igual à condição de reorganização da equação de primeira ordem, que era qual? Que era deixar minha equação de segunda ordem com a variável de saída, que nesse caso da equação azul que eu estou desenhando aí, tá? É uma equação geral aí, genérica. A saída é o QO, tá certo? O de output, e a entrada é o QI. Então, numa equação de segunda ordem genérica ali, o que eu vou deixar ela, para deixar ela de uma forma organizada, é deixar o QO, a saída, do lado esquerdo com coeficiente 1. E o resto que se organize. Quando vocês deixarem isso aí dessa forma, ele aqui não aparece, deixa eu ver. Não. Quando vocês deixarem ele assim, dessa forma, eu vou abrir aqui para fazer uns rabiscos aqui. Eu vou ter algo desse tipo, ó. 1 sobre ômega n ao quadrado, pela segunda derivada da variável de saída, mais 2 zeta ômega n vezes a primeira derivada da variável de saída, mais a variável de saída com coeficiente 1, igual a K estático vezes a variável de entrada. Tá certo? Então, lembre que quando a gente tinha equação de primeira ordem, a gente viu ali que tinha duas coisas que a caracterizavam, duas coisas que eram importantes na variável, na equação diferencial de primeira ordem. Como que ficava a equação diferencial de primeira ordem? Vamos lembrar aqui, era tal, constante de tempo, pela derivada da saída, no tempo, mais a variável de saída com coeficiente 1, QO, igual ao K estático pela variável de entrada QI. Tá certo? Então, nesse caso, nós tínhamos que as propriedades importantes aqui, ou características do sistema de primeira ordem, seria o K estático e seria o tal, a constante de tempo.
Até falamos o que era cada um deles. Dissemos que a constante de tempo tal, que era uma unidade, era medida em unidades de tempo, representava que C, e somente C, a entrada QI fosse um degrau, ou seja, que tivesse uma mudança brusca no tempo, tá certo? Se QI tivesse uma mudança brusca no tempo, então a saída QO, ela ia ter um comportamento desse tipo aqui, tá certo? Aqui, mais ou menos no mesmo instante de tempo aqui, ó, no tempo, a minha saída QO ia ter um comportamento assim, que depois ele ia se normalizar, né? Ia se estabelecer, e dissemos que o tal representava 63,2% da variação da saída, né? Então, se esse aqui é o valor final, então este aqui seria 100% da mudança de QO. Então a gente falou que tal representava o quê? Que a partir daqui, né, de quando acontecia isto, passavam tal unidade de tempo e que isso ia representar o 63,2% dessa variação da saída QO. E vimos que o K estático representava o quê? K estático representava a relação entrada-saída no regime permanente. Ou seja, quando eu estou no regime permanente, lembre que as derivadas se cancelam. Então, o que eu vou ter? Se eu estou no regime permanente, este termo aqui vai desaparecer. O que eu vou ter? Eu vou ter somente o termo QO igual a KSQI. Então, esse KS ele vai me relacionar as unidades e a escala da entrada e da saída, de acordo? Então, e é KS porque é estático, porque ele vai permanecer no regime permanente quando a derivada for zero. O que acontece no sistema de segunda ordem? Bem parecido. Eu deixei ele com a equação, essa equação preta aí seria a equação genérica, né, organizada do sistema de segunda ordem, e aí o que eu enxergo? Novamente, eu vou enxergar o meu K estático, tá certo? Com a mesma coisa, olha. Por que é estático? Porque quando eu estiver no regime permanente, o que acontece com essa equação de segunda ordem no regime permanente? No regime permanente, todos esses dois termos aqui vão se cancelar, porque eles têm derivadas. Então, vai ficar somente QO igual a KSQI. Vai ser uma relação somente entrada e saída constante. Qual é a relação constante entre a entrada e a saída? Fora disso, no caso do sistema de segunda ordem, nós temos duas outras características importantes. Ômega n, que é a frequência natural do sistema. Tá certo? Posso ainda dizer que a constante de tempo do sistema de segunda ordem é igual a 1 sobre a frequência natural. Zeta ou coeficiente de amortecimento. Tá certo? Essa equação preta ali, né, você pode também desenhar ela em função da constante de tempo, né? Se você desenha essa em função da constante de tempo, o que você vai ter? Você vai ter tal ao quadrado, né, que seria esse 1 sobre ômega n, pela segunda derivada da saída, mais 2 vezes zeta, que é o coeficiente de amortecimento, sobre tal, sobre tal, um segundo, deixa eu só verificar aqui. Tal. Não, eu me enganei aqui. Aqui me enganei, é o contrário aqui, ó. Ctrl Z. Aqui na realidade
este ômega n está dividindo, tá? Dividindo 2 sobre ômega n. Então, aqui vai ser 2 tal. Isso. Vou colocar aqui entre parênteses, né? Fica 2 sobre ômega n vezes, né, a primeira derivada da saída. Então, fica aqui 2 tal mais... Perdão, pela derivada. Primeira derivada da saída no tempo mais o QO igual a KS vezes o QI. Então, essa é a mesma equação. Temos, então, variáveis importantes aqui no sistema de segunda ordem. KS, que é a sensibilidade estática, que é esta aqui. O ganho estático também se chama sensibilidade estática. Vamos ter a frequência natural ômega n e vamos ter o coeficiente de amortecimento zeta. O que acontece com o sistema de segunda ordem, quando você tem no QI, o teu QI, acontece um degrau no tempo. Então você estava aqui, ó, e de repente, pá, ele de repente mudou bruscamente ali num determinado instante. Aí a tua saída, QO, ela pode ter diferentes comportamentos em função da sua frequência natural, em função do seu coeficiente de amortecimento, tá certo? O que pode acontecer? Pode acontecer que naquele instante de tempo aqui, ó, a tua saída, QO, dependendo dos valores que ela tiver, ela pode fazer assim, ó, e se estabelecer, parecido com o sistema de primeira ordem. Mas dependendo principalmente do coeficiente de amortecimento, daquele zeta, aquela letra grega lá, pode ser que ele faça isso aqui assim. Mas pode ser que ele ainda faça assim, ó. Pode ser que ele faça assim. Tá certo? Então, há diferentes saídas para uma entrada em degrau se o teu sistema é de segunda ordem. E isso vai depender, então, do zeta, né? Vai depender da frequência natural, vai depender do K estático, tá? Tudo isso aí vai entrar nesse jogo ali. Isso aqui é o que é uma equação de segunda ordem, tá certo? Quando você entra com o valor de QI, que é a tua entrada, aqui, ó, com esta entrada aqui, QI, o que acontece com a tua saída no tempo? Que é a solução da equação diferencial, né? Dada, você tem que dar sempre, né, qual é o valor de QO no tempo igual a zero, né? A tua condição inicial. A condição inicial tem que ser conhecida para você poder resolver, né? Encontrar a saída de QO no tempo, né? Essa é a resposta. Beleza, feito esse parênteses aí, vamos voltar para o nosso exercício aqui. Nós tínhamos ali, então, uma equação que nós encontramos em função das conservações de energia, tanto feita no líquido do tanque como feita no fio do aquecedor. Encontrei aí uma equação de segunda ordem e o que eu vou fazer agora, então, é organizar a equação de segunda ordem para que ela fique, né, me mostrando ali as coisas. Então, veja lá, ó. Essa aí... Opa, foi uma demais. Essa aí, ó, é a minha equação de segunda ordem organizada. Nada mais é que esta... Deixa eu voltar aqui, ó. Que essa equação preta aí... Lembra que é essa equação, né? Essa equação preta que está ali foi quando eu, a partir das minhas equações 1 e 2... aqueles numerinhos 1 e 2 verdes ali, da equação 1 eu isolei o TC, derivei ele e substituí na equação 2 e encontrei essa equação que está ali preta. O que eu vou fazer agora? Organizar ela para que ela fique com a cara dessa equação azul ali, que é uma equação genérica organizada para uma equação de segunda ordem diferencial. Fazendo isso, eu obtenho essa equação roxa aqui. Vocês percebem ali, ó? Eu vou ter, então... Estão vendo ali, o T que está em vermelho é a minha saída, é a minha temperatura de saída. Então, vocês veem ali na parte superior, antes do igual, eu tenho então o primeiro corchete vai ser o quê? Vai ser 1 sobre ômega n quadrado. O segundo corchete vai ser 2 vezes zeta sobre ômega n, que é a frequência natural do sistema. Lembra, se ômega n, frequência natural, é... zeta, coeficiente de amortecimento, e Ks, sensibilidade estática, são propriedades do sistema de segunda ordem, que é, no caso aqui eu caí no sistema de segunda ordem. Quem são as entradas aqui desse sistema? De acordo com essa equação diferencial aí
Quem são as entradas do sistema? Keldrin, estás aí, Keldrin? Oi, prof. Tudo certo. Olhando para essa equação diferencial ali, tanto para a equação azul como para a equação roxa ali, tu consegue enxergar quem que é a saída dessa equação? Pera aí, prof. Quando eu digo saída, eu quero dizer, eu vou entrar na equação com umas coisas conhecidas e vou calcular uma desconhecida. Quem seria essa desconhecida aí nessa equação? A T. A temperatura, exatamente. E quais seriam as entradas? Com que valores conhecidos eu tenho que entrar para resolver isso aí? Com T de entrada, o Tin, o calor, a vazão. Exatamente. Exatamente. Nesse caso aí, tem e calor. A vazão, beleza, né? Eu tenho que conhecer, mas a princípio a vazão ela vai ser, bem, não necessariamente constante, ela pode até variar, mas não tem problema, isso aí. Além de conhecer a temperatura de entrada e o calor, eu preciso também conhecer, tem uma outra coisa aí do lado direito da equação, na parte de baixo, que outra coisa eu preciso conhecer? A variação da temperatura de entrada no tempo. Estão vendo ali a derivada? DTI, DT? Então, eu preciso conhecer todas essas coisas aí para poder resolver essa equação. De acordo? Ok. O que acontece se a partir dessa equação ali te dizem, olha, eu estou no regime permanente. Estou no regime permanente, que significa? Tem uma vazão de água entrando, vazão de água saindo, constante. Tem um calor, uma taxa de calor que entrando no tanque, constante. Tem a temperatura do fluxo da água que está entrando é constante. A temperatura da água dentro do tanque e na saída é constante. Está tudo constante, tá certo? Mas, se de repente alguma dessas variáveis aí muda, de acordo? Se alguma delas muda, imagina, por exemplo, que o calor que estava em um valor de, sei lá, de 10 passou para 20. E eu quero saber como que a minha temperatura T, que aí no caso ela, como que ela muda. O que eu preciso fazer? Eu preciso, para esta equação aqui, ter uma condição inicial da temperatura T e poder resolver o meu sistema. De acordo? A gente falou na aula passada que essa equação aí diferencial, vocês podem, né, resolver ela por um método aí da disciplina de vocês lá de equações diferenciais, quando vocês viram isso aí. Podem resolver por Laplace, por exemplo, ou podem resolver ela usando o computador, de acordo? Então, se eu fosse usar essa equação, se eu fosse resolver essa equação aqui usando o computador, tá certo? Como que eu vou fazer? Eu vou usar aquele método que eu já estudei aqui, que a gente já analisou na vez passada. Como é que funcionava esse método? Vocês lembram? Eu vou pegar essa equação, eu vou reescrever essa equação aqui no meus rabiscos aqui, ó. Vamos lá. É só que eu não vou reescrever ela completa. Até eu vou chamar o primeiro corchete de A, o segundo de B e o terceiro de C, tá? Para não me complicar muito. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que A vezes a segunda derivada no tempo, da temperatura no tempo, mais B. Vou fazer esse B assim e esse A aí, gordos aí, pela primeira derivada da temperatura no tempo, mais a temperatura é igual a C, pela derivada da temperatura de entrada no tempo, mais a temperatura de entrada, mais o calor. Vou multiplicar ele por D. Tá certo? Então, se vocês fizerem aí a relação entre essas duas equações, vocês vão encontrar quanto vale o A, o B, o C e o D, que são todas constantes. Todas elas são constantes. E imagine você que, de repente, tudo estava constante, tudo estava funcionando e que, de repente, este calor aqui, ó, ele sofreu uma variação. Ele estava em um determinado valor. Este aqui é o tempo rodando, este aqui é o calor.
O calor estava em 10 e de repente ele passou em um instante de tempo aqui, ele passou para 20 e se manteve em 20. Como que vai mudar a temperatura? Você imagina que ela vai mudar, né? Tava tudo constante, a temperatura tinha uma condição inicial, isso é importante, eu tenho que conhecer a temperatura no tempo igual a zero, tá? Eu tenho que conhecer este valor aqui, tem que ser conhecido. Muito bem, então vamos montar o nosso diagrama de blocos para poder usar o Scilab e resolver esta equação diferencial aqui. Vamos lá. Lígia, tá aí, Lígia? Oi, professor. Tudo certo. Vamos lá, Lígia. Tu lembras qual que é o primeiro passo para resolver, para poder fazer o diagrama de blocos e colocar no computador? Tu lembra qual é o primeiro passo? Ai, prof. Ninguém? Vamos lá, quem lembra aí? Qual era o primeiro passo? Tranquilo. Qual que era o pessoal? Ou pessoal, vão estudando, porque a coisa vai se complicando. Quem que lembra qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer para resolver essa equação diferencial no computador, para montar o meu diagrama de blocos? Pode falar aí, quem souber aí ou quem achar que sabe. Eu lembro que tipo, tinha que definir a condição inicial no bloco de integral, depois definia as variáveis constantes e fazer tipo, os coeficientes A, B, Não, C, beleza, D. mas esse daí já é o segundo passo. Eu preciso o primeiro. Qual é o primeiro passo? Qual que é o primeiro passo? Isolar Isolar o o da derivada. DT, Quem? isolar o DT-DT e o DT de segunda ordem também. Isolar a... Derivada de maior ordem. Isso, exatamente. A maior... Esse é o primeiro passo. Lá na vez passada foi a mesma coisa. A derivada de ordem maior. Vamos lá, então. Derivada de ordem maior, quem que é? Vamos voltar lá para Lígia. Como que fica, então, Lígia? Lígia, vamos almoçar, Lígia. Lígia nos abandonou. Maria Eduarda. Estás aí, Maria Eduarda? Oi, professor. Manda brasa, Maria Eduarda. Vamos isolar essa variável aí. Como que fica? Pode digitar que eu escrevo. K D2T sobre DT quadrado. Aí eu não sei se o A continua ali ou vai passar para o outro lado. Não. Isolar, isolada. Tem que ficar sozinho isso aí, ó. Isolado. Igual. Aqui que ela é igual. Vai ficar igual a menos B DT. Menos T. Igual mais C DT mais TI mais DQ, tudo dividido por A. Beleza. Tudo dividido, vou colocar aqui em verde, por 1 sobre A. Ok, agora sim. Vamos para o passo lá que o Gregory, acho que foi que falou. Tu mesmo, a Maria Eduarda. O que eu faço agora, então? Vou te dar uma dica aí. Vou fazer um bloco de... Que tem aqui... Integral. Integral, muito bem. Se esse é um bloco integral, quem que ela está integrando? E quanto que dá a integral dela? Como? Não entendi, professor. Repete. Eu fiz o bloco da integral ali. Quando eu tenho um bloco de integral, o que entra é integrado e a saída é a integral do que entra. Então, o que entraria e o que sairia aqui neste caso? DT. O DT
DT vai entrar e vai sair. Vou te dar outra dica. Vou te dar outra dica, Maria Eduarda. Neste caso, como a derivada é de segunda ordem, nós temos dois blocos de integral. Uhum. Um do lado do outro. Aí ficou fácil, né? Tá, tem que sair a temperatura. Beleza, sair a temperatura. Se sair a temperatura, o que tem aqui então? O que está entrando nesse bloco aqui? A Nesse segundo bloco? Oi? Derivada da temperatura pelo tempo. Isso. E o que está entrando no primeiro bloco? É a mesma coisa? Hã? O DT. Não, não, esse daí é o que entra no segundo bloco. Oi? Não sei. Olha aqui, ó. Vamos analisar este bloco aqui, ó. É ao quadrado? Oi? Vai ser o DT ao quadrado? Maria Eduarda, é isso aí, que é quase, tá? Só não chama quadrado, não. Isso daí é a segunda derivada da temperatura no tempo. Esse doisinho, esse numerinho ali não tá elevando nada ao quadrado, não. É só uma forma de escrever segunda derivada, tá? Uhum. Mas é isso aí. Beleza, então fica aqui, ó, derivada segunda da temperatura com relação ao tempo. Isso, e como eu tinha essas caixinhas de integral, lá quando eu colocar no computador essas caixinhas, o que eu tenho que colocar dentro delas, Maria Eduarda? Que informação eu preciso para elas? Tem que colocar a condição ali. E eu tenho que colocar a condição inicial aqui, condição inicial aqui. Condição inicial de quem? Nesta condição inicial da temperatura. E nesta condição inicial da devariação da temperatura. Eu tenho que saber quanto que era a primeira variação da temperatura para poder resolver esse exercício. Então, essa condição inicial tem que ir aqui dentro e essa condição inicial tem que ir aqui dentro. Beleza. Vamos com o seguinte, Maria Eduarda, já pode descansar. Ana Luísa, será que a Ana Luísa está aqui hoje com a gente? Ana Luísa, não sei se a vez passada eu vi que alguém tinha um problema no microfone, não sei se era ela. Mas tudo bem, vamos lá. Ana Luísa não apareceu. André Gustavo. André Gustavo não está. Bruna. Bruna fugiu. Hélio. Hélio. Gregory outra vez. Vamos lá. Vamos lá, Gregory. Vamos continuar a gente preenchendo esse diagrama de blocos aí. O que viria aqui, então? A gente, no passo 1, a gente isolou a segunda derivada da temperatura para quê? Para exatamente poder dizer o que ela é aqui, ó. O que chega aqui. Então, o que a gente coloca ali? O que chega ali? Você percebe que a segunda derivada da temperatura, de acordo com o passo 1, ela é um produto de um corchete verde vezes 1 sobre A. O que eu posso fazer, então, ali? Uma caixa de uma bolinha que vai entrar um produto. Beleza, vai entrar um produto, então vamos fazer parecido com o Silab lá, acho que ele usa a letra π de produto. Beleza, e nesse produto vai entrar o quê? Tem que entrar algo que vem, deixa eu escrever aqui de outra cor, algo que vem multiplicando e algo que vem dividindo, não é? Isso. E o que entraria dividindo? E o que entraria multiplicando? Entra multiplicando o cochete V e dividindo 1 sobre A. Beleza, então, como que eu faço chegar aqui, então, no dividindo, vai chegar 1 sobre A, aqui nesse pontinho que eu fiz. A, lembra que A é uma constante, tá? É um número lá conhecido, a princípio, tá? Então, é uma constante. Vou desenhar aqui, ó, uma constante do Silab aqui, que se chama A. Então, nesse bloquinho aparece essa constante. Aí, o que eu faço? Para chegar aqui. Aí, o quê? Uma ligação? Como assim? Isso, eu já tenho meu bloco A ali, só que eu preciso saber como que eu chego aqui, ó. O que vai chegar ali? Não tem que chegar 1 sobre A? Mas você falou que o A é constante, então vai chegar 1 sobre A.
Então, assim, não, beleza, mas eu tenho que fazer o bloco. Ele tem que. Se eu disser isso aqui, ó, vai chegar A, não é A o que eu quero. Tem que chegar 1 sobre A. Tem que fazer uma divisão antes, né? Fazer um bloco de divisão. Algo do tipo assim, ó, outro bloco de multiplicação π, que agora vai receber algo que vem dividindo e algo que vem multiplicando. No caso, vem multiplicando um número 1, que é com uma constante, e vem dividindo quem? O A. Esse A. E a saída disso? Aí liga na divisão. Beleza. Continuamos. Quem que é o pi, o que chega agora assim, eu falasse aqui do colchete verde, né? Então, no caso do colchete verde é o que tem que chegar aqui. Vamos desenhar aqui, ó, mais colorido. Este colchete verde aqui, ó, é o que tem que chegar aqui. É isso? Aham. Beleza, então vamos lá, pode dizer. O que a gente desenha aí? Vai ter que quebrar tudo isso aí nas caixinhas e para chegar ali? Isso, então vamos lá. Você percebe ali que a gente tem, na realidade, uma soma, né? Tem 5 termos se somando ali, não é? Então Aham. vamos fazer isso aí, vamos organizar, vamos fazer essa soma desses 5 termos. Vou fazer aqui, ó, somatório, acho que é assim que ele desenha lá no Silab, tá? E a soma desses 5 termos vai ser a saída disso aqui. Vou colocar aqui. Muito bem. Quem que chega nesse somatório? Aquele primeiro termo ali, ó, menos b dt dt. Vamos deixar esse aí para depois. Vamos com o segundo termo, é o menos t, não é? Menos T. De onde que eu tiro o t? Lá do final do bloco da integral. Exatamente. Então aqui, ó, vamos desenhar aqui, pode ser de cinza. Então aqui, ó, vou pegar esta temperatura T aqui e vou fazer ela chegar aqui. Chega somando ou subtraindo? Menos, né? Menos T. Beleza, então aqui vai ser menos, ó. Chega com menos. Muito bem. Agora sim, vamos para o primeiro termo, aquele b menos b dt dt. Você percebe que aqui tem a derivada de t. De onde que eu vou tirar ela? Da ligação entre as duas integrais ali. Exatamente. Aqui, ó. Vem daqui, ó. O que vem aqui é dt dt. Só multiplico ele, vou criar aqui um bloquinho de produto, de multiplicação. E ele vai multiplicar vezes o quê? Vai multiplicar Vezes o aqui, B. multiplicar aqui vezes essa constante que é a d. Então, essa constante d, eu vou desenhar uma caixa aqui, constante d. Então, nesse pi aqui, eu não sei se dá de ver bem ali, tá ficando bagunçado aqui, ó. Deixa eu apagar aqui e fazer outra vez. Eu acho que é vezes Aqui B, tem essa... professor, não? Oi? Eu acho que é vezes B de bola. Vezes b de bola. É o que tá escrito ali, não tá vendo ali? Ah, verdade. Isso aí, tá. Então, esses dois aí entraram multiplicando. E o que vier aqui, ele vai entrar também subtraindo. Quem mais? O C pelo TI dt. Vamos deixar esse aí, vamos pular para o TI somente. Como entraria o TI? Quem que é TI? TI é uma TI entrada. É uma constante, um bloquinho, não? Isso, é um bloquinho, por enquanto, digamos que é constante, tá? Mas ele é uma entrada, então eu vou colocar o TI por aqui. Eu vou trocar de cor aqui para ficar mais carnavalesco isso. Aqui, ó. Então eu tenho o TI, que é a temperatura de entrada, que por enquanto estou considerando constante, mas se ela variar é só trocar isso aqui por uma variação. E ela entraria aqui somando. Isso. Agora voltemos então ao bloquinho anterior que dizia C dTi dt. Como que eu vou resolver isso aí? O C é uma constante que eu tenho que multiplicar pela derivada de Ti dt. Então eu posso pegar esta Ti e derivar ela. Tem um bloco lá que eu posso derivar, que se chama d dt. Então eu vou derivar essa dTi, essa Ti. Então aqui na saída vai ser a derivada. E aí o que eu vou fazer?
Vou pegar, que letra que era? Era C, né? Isso. Então eu vou pegar aquela C que era uma constante. E estes dois e vou multiplicar os dois valores. Ó, multiplicar, multiplicar. É um bloco chamado π de produto. E aí eu vou vir com estes dois valores, tanto a derivada como o C. E essa resposta vai entrar somando ou subtraindo? Somando, né? Beleza. Isso aqui é um Lego, tá? Isso aqui é um joguinho, na realidade. Isso daqui é só se divertindo, ó. Somando mais. Que falta? O dq. Falta. É. O dq, né? Novamente, d é uma constante. Vou colocar esse d por aqui. D é uma constante. O q, eu disse que ele ia variar de um valor para outro. Lembra daquele bloquinho que chamava-se step? Lá no Silab? Então eu vou pegar esse bloquinho, isso, o degrau. Vou pegar o d. Vou multiplicar os dois em um bloquinho de produto. E esses dois entrando ali vão se multiplicar. E a saída deles vai entrar também. Vou trocar de cor aqui para não nos confundir. Ele vai entrar somando naquela caixa verde ali. Deixa eu ver se eu consigo entrar por aqui. Somando. Fechou, né? Posso mesmo. Aparentemente, sim. Tá ali, ó. Então, se você fizer isso aí no Silab, né, com os blocos, né? Quais são as entradas? Veja lá. As entradas que nós temos são A, temos Q, temos D, temos C, temos TI, temos este 1. A princípio, todas essas entradas são constantes menos o Q, que é um degrau que você conhece. Então, se você rodar isso aí... Ah, tem essa outra aqui, ó. Tem este D. Se você rodar isso aí, espera-se que na saída, que é a temperatura, você obtenha um gráfico no tempo de como essa temperatura vai se comportar. Ela vinha constante e, de repente, quando o calor mudou, então ela também vai mudar. Sei lá o que vai acontecer com ela. Não sei. Tá certo? Então, essa é a forma aí de que nós podemos resolver esse problema, que é uma equação de segunda ordem, de acordo? Segunda ordem usando aqui o Silab. Então, veja o caminho todo que a gente está fazendo, né? Nós temos um problema. Nós temos um problema de conservação de conservação de energia, né? Aqui no começo nós tínhamos aqui, ó. Tenho esse problema aí, tá certo? Dado. Um tanque com vazão entrando, temperatura entrando, de entrada, temperatura saindo, calor tal, que está no regime permanente. E de repente uma das suas entradas variou. O que vai acontecer com a temperatura de saída? Tá certo? Então, montamos as equações, conservação de massa, conservação de energia, encontramos a equação que governa o sistema, né, que é aquela equação de diferencial de segunda ordem, e aí você resolve. Uma das formas de resolver é usando o Silab ali, o XCOS do Silab, que é colocando essa equação lá dentro e resolvendo. Beleza? Dúvidas? Tá ali, ó. Faltava só esse pedacinho aqui, ó. Equação diferencial de segunda ordem. Então, tendo suas condições iniciais, lembra que nesse caso nós precisamos duas condições iniciais. Precisamos da condição inicial no tempo igual a zero, da temperatura no tempo igual a zero e da derivada da temperatura no tempo igual a zero, né? Porque é uma equação de segunda ordem. E aí, isso aí é resolvido. Eu coloquei ali, resolvemos via Laplace, mas você pode resolver como você quiser. Uma das formas de resolver é usando o software ali, o Silab. Ok. Sem dúvidas, tudo tranquilo? Vamos lá então para a página do livro, ali, página 24 do livro. Página 24 mais 6. 24, 6.
Ok, olha aqui, ó. Esse exemplo aí, que é o que está acontecendo. Uma coisa só antes aqui. Se você compara ou melhor, se você considera, tá, a massa do cobre, a massa do ferro, a massa da resistência com relação, por exemplo, a massa do líquido dentro do tanque, né? Estão ligados no exemplo aqui, né? Vou voltar lá para o desenho inicial aqui. Ó, se você faz uma comparação, veja que nas nossas contas lá no final apareceu alguma coisa que tinha a massa deste fio, tá certo? E a massa do líquido de água ali dentro. Qual você acha que é maior? A massa do fio ou a massa do líquido de água? Do líquido ali dentro? No líquido, né? A massa do líquido, ela não é somente maior, mas ela é muito maior, muito grande. Ou melhor, a massa da resistência é muito pequena. Então, o que acontece? Você pode olhar para essa equação aqui e dizer, olha, como essa massa é tão pequena, este MC aqui, ó, que é este termo no corchete da segunda derivada, ele é tão pequeno que ele praticamente é zero. Você pode cancelar todo este corchete em zero e aí você reduz a tua equação a uma equação de primeira ordem. De acordo? Você reduz a tua equação de primeira ordem e novamente você pode, então, claro, o que você fez agora foi uma aproximação, né, para simplificar o teu sistema, e você pode comparar, que é o que o exercício vai fazer agora, é comparar o resultado da temperatura, caso você considere ou não considere essa massa do fio. Ou seja, considere o sistema como de primeira ou considere ele como de segunda ordem. Quão diferentes podem ser as respostas. Então, vamos lá. Nesse sistema elétrico ali, ó, ele vai dar uns valores. Você percebe aqui, ó. M sobre W, aqui, ó, a massa sobre a vazão sobre a vazão mássica é de 10 minutos. A massa este aqui é aquele que eu acabei escrevendo C lá no vídeo, tá? Mas esse aqui é a massa do fio de cobre, o calor específico do fio de cobre, o coeficiente de convecção do fio de cobre, a área do fio de cobre, tá certo? Olha que isso aí dá 1 minuto. Aqui temos outra coisa aqui, ó, fio de cobre, vazão, tá? 1 minuto. 1 sobre vazão, calor específico da água, tá? Do líquido. Esse C é calor específico do líquido e CE, calor específico do fio de cobre. Então ele deu ali uma série de valores, são dados, tá certo? E ele diz assim, olha, os valores nominais de Q e de TI são esses aqui. Vocês lembram o que significa essa barrinha aqui em cima, né? Ele está dizendo que no regime permanente inicial, né, no sistema, inicialmente está no regime permanente, está tudo funcionando e não há variações em nenhuma das variáveis. Nesse momento, o calor específico, o calor que está entrando, esse Q ali na realidade é uma taxa de calor, tá? Ele é constante, está em 5.000 quilocalorias por minuto. E nesse momento, a temperatura de entrada, que também é constante, no regime permanente inicial, é de 100 graus Celsius. Então, eu pergunto aqui, ó, se eu tenho esta equação roxa e me dizem que no regime permanente inicial a temperatura de entrada é de 100 graus Celsius e o calor é de 500 calorias ou de 500 quilocalorias por minuto. E a pergunta é, quanto que seria a temperatura de saída T nesse regime permanente ali, quando está tudo constante? Hanna, estás aí, Hanna? Oi, prof. O que você faria aí para resolver essa questão? Eu tenho essa equação roxa, tá? E está me dizendo, olha, no regime permanente, no começo, quando nada varia, a temperatura de entrada é de 100 graus Celsius e o calor que está entrando, esse Q ali, é de 500 quilocalorias por minuto. E ele quer saber, nessa situação de regime permanente inicial,
quanto que é a temperatura que está saindo, o líquido está saindo ali do meu sistema. O que eu faria aí nessa equação roxa? Não, eu teria que resolver ela, que ele quer a variação do TI, né? É isso? Não, ele quer saber o T, a temperatura T. Aqui, ó, vamos ver aqui, ler o enunciado aqui, ó. Tá aqui, ó. Primeira parte, parte A. Calcule a temperatura T no regime permanente inicial. Ok. Uhum. Então, o que eu faço aqui com esta equação que eu encontrei, roxa? Bom, não sei, teria que resolver ela, né? Sim, certamente, mas considerando que ele está falando do regime permanente, o que eu posso... Tudo que está derivando em relação ao tempo, a gente pode dizer que vai ser zero, não vai variar isso? É, perfeito. Então, como que essa equação ficaria? Nossa, ia ficar T igual a TI mais Q sobre WC. Exatamente, exatamente. E quando você faz isso e você diz, olha, estou no regime permanente, vou cancelar as derivadas, todas as variáveis ganham uma barrinha em cima. Essa barrinha está dizendo que eu estou no regime permanente, que é o que ele fez aqui, ó, na resolução na parte A, ó. Tá vendo? Exatamente o que tu falasse ali. Peguei aquela equação, cancelei as derivadas e coloquei barra em cima das variáveis que ficaram. T igual a TI mais 1 sobre WC pelo Q bar. De acordo? Ele já deu também, é só substituir, acredito. Isso, aí você já conhece os dados, né? Ele tinha dado o Q barra que era 500, tinha dado o TI que era 100, 1 sobre WC eu acho que ele deu também aqui, ó, o valor aqui, ó, né? É conhecido, aí você substitui e encontra então quanto que era esse T bar. Deu ali para ele 350 graus Celsius. Ou seja, o problema no começo, quando estava rodando, que a água estava entrando com uma determinada vazão, que a temperatura da água era TI, que o calor estava sendo 500, tal, o sistema estava tudo constante e a temperatura na saída era 350 graus Celsius constante. Tudo funcionando com valores constantes. Agora vamos lá. Parte B. Considere que o processo está inicialmente no regime permanente. É determinado pela parte A, que foi o que a gente acabou de encontrar. Agora ele pergunte, calcule a resposta T no tempo. Agora ele quer saber como que a temperatura vai mudar no tempo para uma mudança drástica, né? Uma mudança repentina de calor. Que ele lembra que o calor estava em 5.000 no começo? 5.000? E ele vai passar esse calor de 5.000, ele vai passar a ser 5.400. Ou seja, vai ter um degrau ali. Você vai ter no calor, vou desenhar aqui, ó. Este é o tempo, este é o calor. Ele tinha um valor inicial aqui de 5.000. E em um determinado instante, esse valor passou de 5.000 para 5.400 e ficou ali. Tá certo? Esse novo valor aqui é de 5.400. Ficou feio aí. Ele quer saber, então, mostre como que ficou a temperatura no tempo. Então, Hanna, o que eu posso fazer para resolver esse problema aí agora? Bom, porque a gente continua em regime permanente ainda. Não, né? Porque varia em relação ao tempo. O calor mudou. Quando o calor mudou, tudo vai começar a se mexer e depois novamente vai se estabilizar, mas depois, né? Depois de que um determinado tempo passe. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Que esta equação aqui, ó, lembra, a única coisa que mudou foi o calor. Então, a temperatura de entrada, TI, não mudou. Continuou valendo o que valia antes, que era quanto? Era 100. Lembras? Sim. Então, nesta equação aqui, ó, depois do igual, tem ali DTI e DT. Então, aquilo vai continuar sendo zero, de acordo? Porque a temperatura de entrada não mudou. Então, como não variou, a variação de TI no tempo é zero. Beleza, então depois do igual vai continuar ficando somente TI mais Q sobre WC.
onde eu sei que o Q é aquele que variou. Beleza. E do lado esquerdo da equação, todos esses dois corchetes que eu tenho ali, eles são constantes, que com a informação que o exercício está me dando, a gente pode encontrar. Se eu substituir isso aí, eu vou chegar nessa equação aqui da parte B. Tá vendo essa equação aí, B? Essa equação aqui, ó. Isso aí simplesmente saiu de quê? De dizer que como que o calor mudou, tá certo? Perdão, como que a temperatura mudou quando o calor variou, tá certo? Que ele fez aquela variação de aqui, ó, de 5.000 para 5.400, considerando ainda a temperatura de entrada. Então, Hanna, tu tens o Silab instalado aí? Tenho, prof. Beleza, então, Hanna, tu vais resolver esse problema para nós no computador. Meu Deus, prof. São Não duas, tem como conseguir. são duas integrais, vamos fazer junto, vamos lá. Essa continha aqui, ó, abre o teu Silab e vamos montar isso aqui no teu Silab. Antes de montar, Hanna, vamos fazer aqui, ó, essa equação, vamos ver como que ficaria o diagrama de blocos. Vamos lá aqui. Deixa eu abrir aqui uma página nova. Então, eu tenho aqui 10 pela segunda derivada, 10 pela segunda derivada da temperatura no tempo, mais 12 pela primeira derivada da temperatura no tempo, mais T igual a 350. Todo mundo pode ir fazendo, tá? Vamos fazer. Então, vamos lá. Primeiro passo, isolamos. Então, eu tenho que a segunda derivada no tempo da temperatura é igual a 350 menos 12 pela primeira derivada da temperatura no tempo menos T. De acordo? Então, no meu diagrama de blocos, eu vou fazer aquela integral e vou fazer a outra integral. Duas integrais, porque eu tenho um sistema de segunda ordem. Já vimos que aqui sai a temperatura, aqui entra a primeira derivada da temperatura e aqui entra a segunda derivada da temperatura. De acordo? Sim. Mas quem que é a segunda derivada da temperatura? O que chega aqui? É o que está me dizendo aqui a minha equação. Vou colocar isso aqui para chegar aqui. O que está chegando, então? Está chegando uma soma, não é, Hanna? Uma soma. Então, vamos montar essa soma aqui, ó. Um somatório de 3 coisas. A primeira coisa é menos T. De onde que eu vou pegar esse menos T? Daqui, ó. Entra com menos. Que outra coisa entra? Então, 350 lá, que é uma constante, né? 350. Então, eu coloco ali minha caixinha. 350. Oi? Isso. A constante a gente faz uma caixinha, não. Isso, uma caixinha de constante, entra somando mais. E só me falta o menos 12 dt. Como que eu faço esse aí, Ana? Eu posso puxar ele ali na integral ou não? Exatamente. Tu pode puxar ele daqui, ó. Só que aqui vem a derivada. Eu tenho ainda que multiplicar ele por 12. Eu posso fazer aquela caixinha de produto, tá? Ou posso fazer aquela caixinha de ganho, que é tipo um triângulo assim, que tem lá no Silab. Aí eu coloco um 12 aqui dentro e ele multiplica o que chega com o que sai, aí vem aqui, ó, e entra aqui somando ou subtraindo? Subtraindo. Subtraindo. Deu, fechou. Esse é o nosso problema aí, Hanna. Essa é a nossa caixinha. Então, vamos fazer duas caixinhas de integral. Antes das duas caixinhas vai que entrar uma soma, um somatório, com isso aí. Então faz um favor para mim. Começa... Abre o teu Silab aí, compartilha ele e vamos ver como é que vai acontecendo. Tá, ok. Vou ter que compartilhar minha tela?
Isso, compartilha a tela e coloca o Silab ali para aparecer. Já tá aqui. Espera. Área de trabalho de... Vamos lá, temos 10 minutinhos para ver se a gente consegue. É bem pequenininho ele, é bem rapidinho. Já estão vendo? Estou vendo, sim. Tá, Isso eu vou aí, ter dois. duas integrais, vou ter uma soma. Isso, coloca um de soma também. Aí, para ficar, eu não sei direito. Pode Operações ser esse. matemáticas. Vai lá em isso aí, ó. Pode ser esse aí, pode ser. Só que ele vai ter três coisas, tá? Vai ter três coisas somando. Então entra ali na soma e de uma vez coloca três coisas. Só lembrando aqui, né? A gente vai ter duas que entram subtraindo, duas entram subtraindo e duas entram somando. Dá dois cliques nesse soma ali, dois cliques. Uhum. E o daí? É parâmetro do bloco? Pode ser, pode ser. Ali, ó. Então precisamos três coisas, só que duas entram subtraindo e uma somando. Isso mesmo. Beleza. Olha lá, aqui entra somando é um 350 constante. Então pega uma caixa lá que seja de constante. Pode ser essa BS velho? Não sei, Não, pode? não. Vai lá em fontes. Isso, constante. Pode ser qualquer uma dessas aí. Qualquer uma dessas aí funciona. Isso. E coloca nela, essa é 350, que entra somando. Beleza. Pode colocar o fiozinho de uma vez ali somando. Epa, muito bem. Na outra vai entrar a temperatura, a saída da segunda integral. Tá, eu posso linkar esses aqui já? Pode. E pode também, sabe o que, de uma vez, para deixar mais clara a história, pega esse relógio, esse clock ali e pega um plotter para a gente fazer o gráfico da temperatura. Tá, eu preciso dele e do... Do C-Scope. Vai para receptores ali, receptores. Acho que esse aqui, né? Esse mesmo. Isso, pode escolar ali já. Tá certo, né? Se estiver errado, o prof me fala. Conecta aqui, né? Isso aí. Isso Tá, aí. eu vou ter aqui essa primeira que vai subtrair. Isso, essa daí você tem, antes de chegar no somatório, essa daí tem que multiplicar por um 12. Então pega ali, aqui, aí tem essa ali, ó, essa que diz gain, esse triângulo que tá ali do lado, que diz gain, arrasta ele, puxa ele. Ai, meu Deus, não Gain sei o que é. BLK. Gain BLK. Esse aí, do lado da integral. Esse. Oh. Uhum. Eu não Coloca sei. ele lá. Ah, ok, que vai ser o que vai multiplicar. Isso, aí dentro dele coloca um 12. E aí que ele tem que multiplicar por 12, tá certo? Aqui, E vamos né? fazer uma coisa, vamos aproveitar, antes de ligar, vamos aproveitar e vamos girar ele, dá botão direito nele e gira ele 180 graus para ele ficar olhando para o outro lado. Botão direito, eu acho que ele vai. Pois é, não sei. Deixa eu ver. Formatar, então. Rotacionar. Rotacionar, isso aí. Outra vez. Sim. Beleza. Isso, então agora na entrada dele vai entrar a derivada da temperatura, dt, que é o que sai da primeira integral, né? Isso. É esse aqui, né? Epa, aí sim, muito bem. Faltam 3 minutos, Han. Tá demorada. Ai, prof, meu Deus, nervosa. Vamos Tá. lá. Com essa saída aí, a saída vai lá para o menos lá do somatório. Sim. Ai, Isso tudo aí. bem. Tá, E ok. a outra é a temperatura somente, que entra negativa, só a temperatura. Sim. Mas, tá, é só a temperatura, tá ok. Tá, então, Não tem que tem que multiplicar ficar por nada. direto. Meu Deus, vai ficar horroroso, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Aí.
Isso? Pode fazer o seguinte agora, Ana. Clica em qualquer lugar aí, clica em qualquer lugar. Isso, agora clica nessa linha horrível que você acabou de fazer com o botão direito. Aí, agora coloca estilo do link. Coloca horizontal. Agora, aquele pontinho verde ali, você pode puxar ele para cima. Não. Isso. Puxa ele para cima. Ai, que chique! Entendi. Aí tu podes, né? Até a linha que está saindo da integral para o plotter, todas elas tu pode organizar depois aí, se tu quiseres fazer a mesma jogada. Muito bem, acabamos. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa que é o seguinte. Se vocês olharem no livro, eu vou pegar aqui, eu vou pegar um segundinho aqui, eu vou compartilhar aqui um segundinho e depois a gente volta para o teu desenho. Eu preciso interromper o meu? Eu acho que não precisa, não. Eu acho que o meu aqui é mais prioritário que o teu. Se vocês olham aqui no livro, ele vai fazer a simulação, essa simulação ali, ó, que é esta figura 2.4. Tá? Vocês percebem ali quanto tempo durou a simulação, Hannah? 80 minutos, isso? 80 minutos, muito bem. Então, eu estou dizendo isso para quê? Para que a gente faça igual lá. E olha lá no gráfico, ele passou de quanto a quanto o gráfico? De 350 a 370. Ok. Beleza? Então, quando a gente for plotar o nosso gráfico lá, quando tu fores plotar o teu gráfico, vamos usar essa informação. A duração da simulação foi de 80 e o gráfico de 350 a 370. Beleza, já pode eu vou sair daqui e você continua. Tá, com 350, 370, no X. Isso que compartilhar outra vez, Ana, eu acho. Não estou vendo, não. Aqui. Eu não lembro o meu parâmetro no X, esse aqui que eu vou... Não. Ali, olha, o Y mínimo vai ser isso aí. Agora coloca no X, no refresh period ali, refresh period, e o tamanho do buffer coloca 80. Nos dois. Ok, beleza. Dá ok aí. E agora, Hannah, vamos lá para cima, onde diz simulação. Fecha essa janela aí, pode fechar. Entrasse em simulação? É que aqui em cima. Isso, a primeira opção dessa simulação aí, ela é a configuração. E ali a gente vai dizer quanto tempo vai durar a nossa simulação. Coloca 80 aí, tempo de integração. Tá. Tempo final de integração é quanto? 80, né? É 80. A gente vai durar 80. 80. Isso? Isso, pode dar ok. Ok. Boa. Aí, a princípio, acabamos. Tu tens um erro, mas vamos ver se você pega ele. Pode rodar ele ali na setinha ali. Pode rodar. Aqui, né? Isso. Olha lá, essa é a tua resposta. Por que não está funcionando, Hannah? O que faltou fazer? Pode fechar esse gráfico. As integrais precisam ter condições iniciais. Sim, claro, a gente não colocou. Isso aí. Não sei quais serão. Esse daí pode colocar 0, que é a variação da temperatura. E essa aí é a temperatura. Quanto que é o valor inicial da temperatura? Lembra que a gente resolveu na questão A do exercício? Tem? Não lembro. 350 que tinha dado. Ok. Isto. Não deu ainda. Também não deu. Aí agora não sei mais. Pode fechar. É porque eu acho que o constante 350 ali tinha que ser 370.
Será? Ali é o que? Aquela constante era... Não, mas a gente está fazendo de acordo com... Está resolvendo... Ah, é verdade, é 370. 370, sim. Daí vai dar. É. Aí, deu. Ai, que lindo. Opa. Então, esse gráfico ali, a princípio, é o quê? É o gráfico de como que a temperatura do tanque mudou. Lembra que no começo ela estava 350, nada estava mudando. E aí o que aconteceu? Você pegou o calor e aumentou ele de 5.000 para 5.400. Você obteve a tua equação diferencial e resolveu ela. Então, olha só, a temperatura no tanque, ela vai começar a subir, subir, subir com essa forma que está ali. Essa forma que está ali é uma equação de segunda ordem, tá? Ela nem parece muito de segunda ordem, parece de primeira. Por que ela parece de primeira? Porque a massa do fio, ela é muito pequenininha, então você quase que poderia tirar ela. Então o que a gente vai fazer? Ou melhor, o que vocês vão fazer de tarefa? Vocês vão fazer a comparação entre essa resposta, que é a resposta certinha para a equação de segunda ordem, com relação à resposta aproximada, que seria a resposta de primeira ordem, que é o que o exemplo faz. Beleza, pessoal? Dúvidas? Dúvidas, Hanna? Sim, eu não entendi. O que é para fazer? É para fazer o exemplo 2.4. O que o exemplo 2.4 vai te dizer? Vai te dizer resolve, que foi o que a gente já fez ali, e depois ele vai dizer que diferença haveria se a gente não considerasse a equação de segunda ordem, mas aproximasse para uma de primeira ordem. Entendi. Então você vai aproximar para a primeira ordem, que é aquele esquema de considerar que a massa do fio é tão pequenininha que você pode cancelar aquele corchete inteiro. Então a tua equação fica de primeira ordem. Tá certo? E aí vocês vão obter os dois gráficos que aparecem ali na figura 2.4. Podem fazer no Scilab, né? Uma coisa interessante aqui, ó, talvez que vocês podem aprender já. Ô, Hanna, faz uma coisa para mim ali, Hanna. Compartilha teu Scilab outra vez para vocês poderem. Vocês podem plotar duas coisas no mesmo gráfico. Isso aqui é importante, é interessante. Abre lá. Olha lá, pode fechar isso aí. Fechar esse gráfico. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou plotar tanto a temperatura. O quê? Eu vou plotar dois gráficos no mesmo gráfico, tá? Ok? Eu vou plotar a temperatura, que já estou plotando, e vou plotar, por exemplo, aquele 370 que está ali em cima. Beleza? Então vamos lá. A linha que está chegando no plotter. Isso aqui? Isso, a linha que está chegando no plotter. Essa pode apagar, excluir, isso aí. Agora vai lá e busca um elemento lá nos mais utilizados, lá em cima. Os utilizados recentemente tem uma coisa chamada demux. Vai descendo ali. Clock, não. Pode descer. Aqui. Ali, não, esse perdão, é o contrário desse. Esse daí é demux, é o mux. Pode descendo. Aqui. Esse aí, beleza. Coloca ele lá antes do teu plotter. Aqui. Tu pode selecionar. Isso aí. Tu pode selecionar com o mouse, pode fazer um bloco que pegue relógio e plotter e jogar um pouquinho para a direita, para dar espaço. Sim, farei isso. Não, mas era para pegar tudo ao mesmo tempo, mas tudo bem, não tem problema. Ok. Isso. Agora, esse mugs aí, o que ele vai receber? Por uma das perninhas de entrada, ele vai receber o que estava saindo da integral ali, né? A tua resposta ali, a temperatura. Ok? Clica na portinha. Na portinha não, na linha. Ah, ok. Isso, agora arrasta para a portinha. Não, ali não. Clica na linha. Fica em cima da linha. Isso aí. Aqui? Tá certo, Isso. né? Melhor no de baixo. No mugs de baixo. Meu Deus, tá horroroso esse. Aí, beleza. Agora pega, deixa assim por enquanto. Agora pega lá do 370, daquela gráfico lá em cima, isso aí, fica em cima da linha, não, da linha. Aí, agora clica e leva para o outro mux. Tá. E agora a saída vai para o gráfico. Isso. E agora vamos fazer uma coisa, pega aquele 370 e muda ele, coloca 375, senão a gente não vai ver nada.
375. Não. 360. 360. Isso. E plota para ver. Legal. Beleza? Então, aí vocês podem, usando essa ferramentinha aí, vocês podem plotar o gráfico exatamente como que está no livro. Vocês vão comparar, resolver o sistema como se ele fosse de segunda ordem e resolver como se ele fosse de primeira ordem simplificada. Tá ótimo? Beleza, Hanna, valeu aí. Obrigado aí pelo trabalho. Eu que agradeço. Só faz essas linhas mais bonitas, né? Organiza aí. Porque já tá Eu vou organizar agora, que agora eu sei. Tá bom, então. Beleza, pessoal. Era isso aí. Não sei se tem alguma dúvida, alguma questão. Se não, então a gente se vê aí na próxima. Valeu. Eu vou parar aqui. Vou parar o vídeo aqui, ó. E vou deixar o vídeo lá na lista, então. Um abraço, então, aí. Valeu pela presença. Até semana que vem.